do país. Jornal das 11 com o Luís Soares. E Luís, o Primeiro-Ministro denuncia uma censura moderna na política portuguesa. Luís Montenegro realizou ontem o discurso da rentrée política do PSD sem disparar contra adversários e também sem comentar polémicas. Nomeadamente as relacionadas com o Ministro da Administração Interna ou com os problemas na correção dos exames nacionais. O líder do PSD e Primeiro-Ministro falou ontem aos militantes na festa do Pontal, sem novidades em temas como o IRS ou as pensões, mas num discurso com aproximadamente 50 minutos, Luís Montenegro prometeu que a privatização da TAP vai permitir recuperar o investimento feito. Explicou também a David Bileu a reentrada do Estado no capital da REN. Na festa do Pontal, o ambiente foi de enorme festa. Luís Montenegro esteve presente na rentrée do PSD em Quarteira e falou para os militantes do partido num discurso onde abordou tanto o passado como o futuro. O Primeiro-Ministro abordou o facto de o Estado voltar a ser acionista da REN. Luís Montenegro diz que a compra de cerca de 14% da empresa insere-se no Fundo Soberano anunciado há uns meses com o objetivo de servir os interesses estratégicos do país. Nós fazemos-lo não para renacionalizar esta empresa. Nós fazemos-lo para estar lá dentro, para salvaguardar o interesse estratégico de Portugal na sua infraestrutura elétrica. Esta iniciativa do Estado não foi o único tema abordado por Luís Montenegro. O Primeiro-Ministro falou do processo em curso de privatização da TAP e diz estar convicto de que a operação vai ter um resultado mais favorável do que o previsto. Eu não sei, ninguém sabe, o processo está em avaliação, qual vai ser o desfecho. Mas tenho uma convicção muito firme de que nós vamos iniciar a recuperação total do valor que os portugueses investiram na TAP. Durante o discurso houve ainda espaço para uma crítica indireta à imprensa. Para Luís Montenegro, o país devia falar mais das conquistas do governo e não tanto dos assuntos polémicos que têm marcado o Executivo. Nós não podemos viver uma espécie de censura moderna em que as pessoas só sabem, só conhecem e só debatem os assuntos mais polémicos, os assuntos muitas vezes de pequenos incidentes. Luís Montenegro, a discursar no Algarve, na festa do Pontal, aproveitou também para garantir que a região vai ter no próximo ano o Grande Prémio de Fórmula 1. David Bileu e as ideias essenciais do discurso de Luís Montenegro na festa do Pontal, a rentrée política do PSD. Luís Montenegro anunciou também que o passe ferroviário verde de 20 euros chega em setembro às áreas metropolitanas de Lisboa e também do Porto. Na análise, o colunista do Observador, André Azevedo Alves, fala num discurso esperado pelo Primeiro-Ministro, mas que também mostra um governo e um PSD fragilizado. Parece-me que foi um discurso, infelizmente, em linha com o que tem sido a estratégia do governo e do PSD de procurar ir empurrando as coisas para a frente com a barriga, distrair a atenção tentar distrair a atenção dos problemas do país e dos problemas do próprio governo. Mas parece-me que foi fundamentalmente mais do mesmo de um governo que está crescentemente fragilizado e de um PSD que dá sinais preocupantes até de algum esgotamento. Análise de André Azevedo Alves, colunista do Observador. No I, o vencedor é desta manhã. O discurso de Luís Montenegro foi criticado por todos os partidos da oposição, com exceção do PS, Iniciativa Liberal, que ainda não se pronunciaram sobre o discurso. E já a seguir a este jornal voltamos a analisar o discurso do Primeiro-Ministro na festa do Pontal. São nossos convidados Sebastião Bugalho, porta-voz do PSD, Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, e António Mendonça Mendes, vice-presidente da bancada parlamentar do PS. Luís, Marrocos conseguiu esta manhã impedir que centenas de imigrantes atravessassem de forma irregular a fronteira para a cidade espanhola de Ceuta. Ao que adianta a agência espanhola F, o incidente aconteceu numa área montanhosa a sudoeste da cidade espanhola, em território africano. Os migrantes escondidos nos arredores de uma cidade fronteiriça tentavam passar de forma ilegal a fronteira para Ceuta. Esta manhã as autoridades espanholas estão a reforçar o controle de fronteiras em Ceuta na sequência desse novo apelo que surgiu
reagiu nas redes sociais para a travessia marítima entre Marrocos e Espanha. Estão mobilizados em Ceuta milhares de membros do Exército, Polícia e Guarda Civil. O governo marroquino também reforçou em cerca de 3 mil polícias para vigiar as estradas e acessos às fronteiras. Para já esta manhã tudo está calmo na cidade fronteiriça. O objetivo é evitar para já uma situação como a que aconteceu no final de julho, quando mais de 70 mil pessoas entraram em Ceuta a nado. Em poucos dias, pelo menos 82 acabaram por morrer. E pelo menos 38 pessoas morreram depois de um sismo que atingiu a Indonésia esta madrugada, um terremoto de magnitude 7.7 na escala de Richter. E que foi seguido por 3 réplicas, a maior delas com magnitude de 6.1. A Agência Nacional de Geofísica da Indonésia pede aos residentes para se manterem afastados das praias e das margens dos rios devido a um alerta de tsunami que, no entanto, já foi levantado. O terremoto causou danos graves e o colapso de vários edifícios, confirmou já a Agência de Gestão de Catástrofes da Indonésia. A televisão local mostra também imagens com doentes a serem retirados de vários hospitais com medida de precaução após o abalo. 38 pessoas morreram, é um número confirmado pelas autoridades que estão neste momento ainda a realizar operações de resgate. E o Irão rejeita que o Estreito de Hormuz passe a estar na posse dos Estados Unidos. A reação do vice-ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, depois de ontem Donald Trump ter sugerido isso mesmo. O presidente norte-americano diz ter a intenção de reivindicar o Estreito de Hormuz depois de terminada a guerra com o Irão. E assim que terminarmos de derrotar o Irão, que está a ser esmagado, em breve vou declarar o Estreito de Hormuz território dos Estados Unidos. Essencialmente é isso que ele é. E depois temos o bloqueio. Nenhum navio passa, a menos que nós o autorizemos. As declarações de Donald Trump, que já obtiveram reação por parte do governo iraniano, que rejeita este cenário. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão afirma também que o bloqueio à navegação em Hormuz vai continuar até que os Estados Unidos aceitem a derrota na guerra no Médio Oriente. E Luís, arranca hoje a penúltima etapa da Volta a Portugal em bicicleta, de luto depois da morte de um ciclista na etapa de ontem. Finlay Tarling perdeu a vida depois de ter chocado contra uma viatura que seguia em contramão. O diretor desportivo da equipa do atleta, que morreu aos 19 anos, anunciou o abandono da volta, mas a competição continua. Hoje os corredores percorrem cerca de 142 quilómetros entre Paredes e o Santuário de Nossa Senhora da Graça, em Mondim de Basto. Alexis Garram veste a camisola amarela partida para a tirada com 47 segundos de vantagem para o colega Artem Nicho, vencedor das últimas 2 edições da Volta a Portugal em bicicleta. E antes de passarmos ao explicador, Luís, que outras notícias estão em destaque? Foram colocados para o próximo ano letivo mais de 20 mil professores, é o que adianta o Ministério da Educação, que explica que a larga maioria teve colocação através de mobilidade interna. Os professores colocados devem agora aceitar a colocação na plataforma e apresentar-se nas escolas novas a 1 de setembro. Continua ativo desde ontem o incêndio em Vila Pouca da Guiar, no distrito de Vila Real. Estão neste momento mobilizados cerca de 200 operacionais. A Rádio Observadora, a Proteção Civil, diz esperar que as chamas estejam controladas nas próximas horas. O tenista Jaime Faria alcançou a primeira vitória num torneio Masters 1000 na carreira. Venceu o norte-americano Jenson Brooksby em 2 sets na primeira ronda em Cincinnati. O número 2 português, 79 do ranking ATP, vai agora defrontar Ben Shelton, número 6 do mundo, que na quinta-feira revalidou o título de Masters 1000 de Montreal. Além de Jaime Faria, também Nuno Borges, número 1 português, está na segunda ronda do torneio nos Estados Unidos, enquanto Henrique Rocha se ficou pelo derradeiro jogo no qualifying. E, Filipa, há informações novas sobre o cantor britânico Robbie Williams, e não é, neste caso, um álbum novo. O cantor partilhou ontem uma informação de que foi diagnosticado com autismo, disse que tem perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, algo que considera Robbie Williams vem explicar muita coisa. Então, mas como é que ele quis fazer este diagnóstico? O que é que ele levou a fazer o diagnóstico? Passou por algum episódio? Ele contou que recentemente estava sentado num avião e teve um episódio em que os pensamentos intrusivos lhe falavam de poderes sobrenaturais e na possível capacidade de fazer despenhar o avião. Ora, o cantor diz que era um tipo de loucura com que estava a lidar e que tinha de treinar o cérebro para isso. Pronto, e para além de ser uma explicação para alguns episódios vividos, pelo que sabemos, o próprio Robbie Williams diz que o diagnóstico é o passo para sair da prisão e que, para todas as coisas estranhas, que pode simplesmente responder que é autista. Exatamente. Pronto, e de resto o cantor vai estar em Portugal, vai regressar a Portugal no dia 28 deste mês, vai atuar no Mel Calorama. Está quase, concerto Robbie Williams em Portugal, e é assim que fechamos o Jornal das 11.
Este programa tem o apoio de BetClick.